Olá, queridos amigos do Centro Espírita Casa de Tio Armindo. Jesus nos abençoe, nos dê paz. Queria saudar a todos, em especial a nossa companheira Diana. Deus lhe abençoe, lhe dê paz no coração, trazendo sempre a confiança em nosso querido, queridíssimo amigo e mestre Jesus. Deus abençoe você, minha amiga. Deus nos abençoe a todos. Atendendo ao convite da casa, nós vamos fazer algumas pequenas reflexões sobre o tema que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 21. Eu vou ler esse trechinho aqui para a gente, então, começar a fazer a nossa reflexão de hoje. É uma passagem onde Jesus tem um diálogo com o jovem. E o tema ficou assim, um pouco extenso, mas nós vamos dar uma enxugada nele aqui. Bom, Mateus 19, 21. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Bom, essa é o trechinho do nosso estudo, né, de hoje. E eu queria começar logo um pouquinho pelo final, né? Eu queria começar um pouquinho pelo final, quando ele diz para o jovem fazer tudo isso, e aí ele vai dizer, segue-me, né? Segue-me, que é uma tarefa bastante difícil, né? Porque o que é seguir alguém? Seguir alguém, de certo modo, é você adotar os padrões, o entendimento, é você adotar os pontos de vista daquela pessoa que você está seguindo, né? Há muitas pessoas que têm ídolos e seguem os ídolos, né? Os ídolos comuns que nós temos no dia a dia aí. Então se vestem como os ídolos, falam como os ídolos, né? As celebridades, né? Hoje não se usa nem tanta palavra ídolos, celebridades, né? Então falam, pensam, se comportam, se vestem, comem o que a celebridade come, enfim, tudo imita, é uma imitação daquela pessoa, né? Então Jesus ele está pedindo que os discípulos renunciem, na verdade, a si mesmos, né? Os discípulos, quer dizer, todos os cristãos, todos aqueles que se digam cristãos, né? Porque nem todos que se dizem cristãos são cristãos, né? No sentido exatamente dessa expressão de Jesus, porque dizer-se cristão é dizer-se, no mínimo, aquele que tem o Cristo como modelo, né? Ou tem o Cristo como guia, né? Modelo e guia, né? Então, não é uma tarefa tão fácil. Claro que não seguiremos exatamente os passos dele, porque isso representaria, de certo modo, uma renúncia total de nós mesmos, dos nossos pontos de vista, e nós não estamos assim muito prontos para isso, porque nota aí como ele fala em outro trechinho, né? Aí ele está falando, segue-me no final dessa expressão, mas em outro momento ele diz, todo aquele que quiser vir após mim, ou seguir as minhas pegadas, né? Em outra tradução, seguir as minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha aí, siga-me de novo, né? Então ele está dizendo o que significa segui-lo. Segui-lo aí no mesmo passo dele, no mesmo roteiro dele, né? Ele diz, renuncia a si mesmo, quer dizer, renuncia aos seus pontos de vista. Renuncia, como se ele dissesse, renuncia aos seus pontos de vista e adote os meus.
quais são os dele, os pontos de vista dele, né? Que está ali todo traçado na vida que ele teve. Então é isso, ele fala, renuncie a si mesmo, tome a tua cruz, olha aí a questão, tome a tua cruz, que na verdade é tomar os deveres, né? Mas tome a tua cruz. Ó, se alguém toma a cruz, está pegando algo, se a cruz é sua, é porque você vai ser crucificado nela. Olha aí, não é tão simples. Então, tome a tua cruz, quer dizer, tome os teus deveres, né? Então, olha só, ele está como que dizendo que o indivíduo está caminhando, de certo modo, para uma morte, né? Você está caminhando para uma morte, porque não há cristão que não, no sentido real, e aqueles que realmente foram cristãos, eles, de certo modo, morrer todo mundo vai, mas eu estou dizendo, morreram no sentido de arriscarem em si mesmo na tarefa do bem, na ação do amor, né? Então, eles não tinham, veja o que Paulo fez. Paulo entrou de corpo e alma na divulgação da mensagem cristã e já não importava se ele ia viver, se ele ia morrer, isso não tinha muito sentido para ele, né? Então, esses são os verdadeiros cristãos, né? Então, carregar a cruz é você carregar como Jesus carregou. Ele carregou a cruz dele para o Calvário, né? Então, ele carrega a cruz, foi até auxiliado, porque era muito peso, né? Nós recebemos auxílio para carregarmos as nossas cruzes, né? Temos aí as pessoas que estão na encarnação conosco, o pai, a mãe, amigos, o esposo, a esposa. Temos os espíritos que nos intuem, que nos levam as suas mensagens de apoio, muitos que já passaram por isso, fizeram os seus sacrifícios, né? As suas renúncias deles mesmos, né? Para fazer isso. Então é você carregar realmente a cruz onde você vai ser crucificado, né? Então notem essa tarefa. O único discípulo que efetivamente, considerado assim discípulo, que efetivamente seguiu com ele até o momento da sua crucificação, foi João, né? Olha que ninguém seguiu. Aquele que quiser vir na minha vida, tome a tua cruz e me siga. E aqui ele diz, se realmente você quiser ser perfeito, aí ele vai narrar toda aquela que nós vamos abordar um pouquinho na frente, aí no final ele diz, siga-me. Após fazer toda essa entrega que nós vamos analisar, no final ele diz, siga-me. Quando o povo viu, né, principalmente Pedro, que ele disse que ia negá-lo 3 vezes, né? E aconteceu, porque ele sabia que Pedro não tinha essa condição de seguir, e os outros também não tinham. Havia muito medo. Hoje nós temos medo ainda de praticarmos atos dessa entrega total, né? Dessa entrega total. Então, amigos, João é que vai lá, que era ainda um mais jovem, um rapazote, né? Jovem, mas vai, ele tem firmeza, ele foi, ele seguiu. Estava lá Maria, né? Estava lá uma irmã de Maria, né? Estava uma outra Maria, estava Maria Madalena e João, né? Então, no final, ele até diz, mulher, eis aí teu filho. E diz a João, eis aí tua mãe, entrega um ao outro para estes cuidados. Olha que honra, né? Isso é uma honra muito grande para João, que foi com ele até o final, né? E segundo as narrativas conhecidas, se diz que João foi o único discípulo que não foi martirizado. Olha aí que coisa interessante, né? Não foi martirizado. Foi preso e tal, mas morreu de causas naturais. Os outros, alguns foram crucificados, que evitaram essa crucificação, evitaram estar com Jesus, né, para ir até lá, mas foram crucificados, e outros morreram em condições bem drásticas, por apedrejamentos, enfim, etc. Mas o único que teve uma morte mais tranquila
né, foi realmente João, né, segundo as narrativas, né? Então é nesse sentido, quer dizer, olha aí, ele não tomou a cruz no sentido literal de pegar o madeiro para conduzir até, mas ele toma os seus deveres, né? Cruz aí é como os deveres de acompanhar o seu mestre até o ato final dele, né? E ouvir as últimas orientações, né? As últimas orientações. Porque ali, em cada ato, em cada gesto, em cada movimento, em cada emoção, em cada sentimento desse espírito, do espírito da estirpe de Jesus, tudo isso é ensinamento. Cada palavra, cada gesto, cada ato, cada silêncio, tudo isso é ensinamento, né? Então, estar com ele para receber esses ensinamentos, estar com ele nesse momento de dor, né, nesse momento de consternação, é muito enriquecedor para o espírito, né? E João se enriqueceu disso, e Maria Madalena também se enriqueceu disso, né? Então é uma outra experiência, é uma outra vivência, é o vencimento de uma etapa também, porque ele venceu o medo, né? Ele venceu o medo, e ele estabeleceu então o que se chama de coragem moral, né? A coragem moral que Jesus aguardava de todos. Sabia que não tinha, mas todos estavam aptos, por assim dizer, porque estava no campo das possibilidades. Em última hora, alguém poderia decidir segui-lo. Então, é nesse sentido, amigos, segui-lo é caminhar para a morte, é caminhar para a crucificação. Não uma crucificação hoje de estar afixado no madeiro, não é? Crucificado, literal, não é isso. Mas existem as crucificações das experiências do dia a dia, amigos. Há crucificações em todos os instantes. Há uma crucificação lenta que o espírito passa quando está encarnado, né? Ele passa pelas suas expiações, as suas provações. São crucificações, são experiências que exigem do espírito uma condição de desprendimento. Ele vai se desprendendo a partir das experiências graves, que doem, que são difíceis, que fazem convites, às vezes, a uma rebeldia, uma não aceitação do fato que está lhe acontecendo. Porque Jesus, no caso dele, não tinha cometido nenhum delito, nenhum crime, porque ele tinha sido condenado à morte. E uma morte infamante, né? Uma morte bem desqualificadora da pessoa, que era a morte por crucificação. Uma morte, normalmente, uma forma de execução, normalmente ligada a criminosos graves, né? Então, é o que foi imposto a ele. Então, é nesse sentido que essa passagem, ela vem um pouquinho antes, né? Nós estamos lendo Mateus 19, 21, mas ela vem um pouquinho antes, que está bem naquele diálogo que ele tem com o jovem, né? Senhor, o jovem volta-se para ele e diz: Senhor, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Né? O tema dessa palestra poderia ser até esse, né? Vida eterna. Poderia ser esse tema também, né? que tem um tema central dessa passagem. Né? Mas ser perfeito também é um tema máximo, até diríamos, né? Seria máximo, porque é o que todos estamos tentando fazer, uns conscientemente e outros não. Não tem uma consciência de que está caminhando para a perfeição. Não sabem disso. Muitos não sabem disso. E aí o processo é bem mais complicado, porque são espíritos, mas não sabem disso. Então, quando o jovem pergunta a ele: Senhor, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus olha para o jovem, obviamente conhece o jovem, que ele conhece todos os espíritos, faz a leitura dele imediata, né? Na hora, não tem muita dificuldade, porque ele vê a alma, né? Então, ele disse ao jovem: cumpre a lei. A lei que estava vigorando naquela época eram os 10 mandamentos.
né? Os profetas, enfim. Então ele descumpre a lei. Aí o jovem volta para ele e diz, mas não, é como se não estivesse entendendo, né? Diz, não, mas a que lei o senhor se refere? Não, eu me refiro à lei, honrar pai e mãe, né? E tal, os demais mandamentos. Aí ele diz, não, senhor, mas isso eu já observo desde a minha mocidade. Ou seja, ele afirma a Jesus que já observava a lei conforme a lei era conhecida. Aí é onde vem a nossa passagem. Mas o que você quer? Você quer se aprimorar? Em umas traduções, aprimorar. Em outras, você quer ser perfeito? Que é o que nós estamos estudando hoje. Você quer ser perfeito? Sim. Então. Não. Então. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, o dinheiro, né, o resultado da venda, né, e terás um tesouro no céu. Olha bem isso aí. E terás um tesouro no céu. E depois vem e segue-me. Notaram o problema? Então, o que Jesus estava propondo a ele era o que? Perguntando a ele, se você quer uma etapa mais à frente do que isso, né? Se você quer uma etapa mais à frente do que isso, é a perfeição. É a perfeição. Né? Então, nesse sentido, o jovem responde, mas Senhor, eu não posso fazer isso. Como é que eu vou vender tudo que eu tenho? Ele tinha muitos bens, né? Relata a passagem evangélica de que esse jovem tinha muitos bens. Né? Eu não posso fazer isso. Ou seja, Jesus já tinha visto, constatado, que ele não tinha disposições íntimas, ou seja, disposições internas, para avançar ainda. Terá no futuro, como todos teremos, mas ele não tinha naquele momento. Então, por isso que Jesus diz a ele, cumpre a lei. Entendeu? Jesus deu a ele aquilo que era possível para ele fazer naquele momento. Quando ele objetivasse mais, mas não a objetivação intelectual apenas, um querer intelectual, mas um querer real. Aí ele diz, para ser perfeito, aí ele explica, essa é a explicação. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e aí terás o tesouro nos céus. Olha bem, terá um tesouro nos céus. Onde estão os céus? Os céus está dentro do indivíduo. O que é ter o tesouro? É você ter posse do que é principal, do que é a riqueza. Que riqueza? A riqueza do Espírito. A riqueza do Espírito. Porque só em Espírito somos imortais. Ele queria a vida eterna. O que é a vida eterna? É a vida imortal. É a vida que nunca acaba, é a vida que nunca se esgota. Mas onde é que está essa vida que nunca se esgota? No Espírito. E onde está a essência do Espírito? Né? O coração do Espírito no céu. No céu. Que Jesus disse que o reino dos céus está dentro de nós. Então ele remete o indivíduo à sua realidade de profundidade. Vender tudo que tem é se apartar do que é o mundo externo. Em várias passagens ele fala isso. Né? Em várias passagens ele fala isso. Então é se apartar do que é externo. É se desvincular da influenciação do que é a matéria, do que é externo. É isso que ele quer dizer. Naquele momento ele percebeu, o jovem não tem como avançar mais. Cumpre a lei, estou lhe dizendo que você tem que fazer. Mas isso eu já faço, disse o jovem. Bom, mas se você já faz, o que é que você quer? Quer se aprimorar? Então você tem que vender tudo, pegar o recurso, dar a quem precisa, e então você vai adquirir um tesouro nos céus, porque lá está o Espírito. É lá que está o tesouro está lá, não está aí fora, onde você tem bens. Se desvincule desses bens, não sofra mais a influenciação deles, aí você tem condições de entrar.
Por isso que nesse mesmo capítulo 19 de Mateus, ele vai dizer um pouquinho mais lá na frente, ele vai dizer que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que é um camelo? O camelo era como era tratada, como era chamada, né? Como era chamada, uma espécie de corda, né? Uma espécie de corda. E essa corda mesmo nesse sentido tinha que ser colocada no buraco de uma agulha. Que agulha? Uma agulha grande, aquelas agulhas grandes. É mais fácil, né, a corda grossa passar pelo buraco de uma agulha, que era mais apertado, mais estreito, do que um rico entrar no reino dos céus. Por que ele diz isso? Porque o rico é aquele que está virado, voltado, com as suas atenções, com seus objetivos, com as suas aspirações, para as conquistas de fora, enquanto o reino dos céus está dentro. Então ele diz, é mais fácil uma corda grossa passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, que significa entrar para dentro, porque o rico está para fora. Então você precisa deixar de ser rico, vender tudo que tem, se apartar psicológica e emocionalmente das coisas, para então ingressar. Esse apartar nem sempre significa vender, amigos. Não é? Nem sempre significa vender. O Espiritismo explica isso. Muitas vezes significa dar utilidade àqueles bens que na encarnação você se candidatou a ter como prova, porque a riqueza é uma prova. Em muitos momentos nós somos provados através dos recursos que nós recebemos. Então é nesse sentido que ele vai estabelecer a questão da perfeição. Mas nós só faremos isso por amor. Então a perfeição está em amar. Lembra que no Sermão da Montanha tem um trechinho que ele diz assim: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Ora, como Deus é perfeito? Amando. É a nossa compreensão desse nível. Deus é perfeito amando. Então, ser perfeito como Deus é perfeito, significa amar. Então, olha como ele estabelece a relação entre perfeição e amor. Até porque Deus é a fonte total do amor. Então, olha como ele estabelece essa relação, para a gente começar a compreender. Tanto que muitos ficam dizendo, mas como? É impossível ser perfeito como Deus é perfeito. Mas é claro que nesse sentido é. Mas no sentido que ele está dizendo que a perfeição de Deus está em amar. Então ame, faça como ele faz. Assim você terá a perfeição dele. Onde, como? Dentro dessa ação, dentro dessa expressão, que é o amor. Que é toda a ação de vincular-se, de envolver-se, de incluir-se, de permitir ser incluído no mundo emocional do outro, integrar-se ao outro, associar-se, importar-se com o outro, preocupar-se com o outro. Tudo isso é decorrência da ação de quem ama. Como Deus faz? Deus nutre todos, Deus ampara todos, Deus estabelece o provimento de todos. É isso que ele está querendo dizer. Então, olha como ele traz uma outra medida para também estabelecer em nós a ideia da perfeição. Então, é o desapego, que Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, uma obra belíssima, belíssima, quem não leu, leia, quem já leu, releia, porque essa obra, me parece que é a segunda obra da série psicológica de Joana de Ângeles, e ela é a obra que é a síntese de todas as demais obras da série psicológica. É a segunda obra nessa linha, então ela vai depois fazendo o desenvolvimento de cada capítulo, daquela obra, com outros títulos em livros específicos, e vai pormenorizando, detalhando, amiudando aquilo que ela disse na obra O Homem Integral. Mas nesse capítulo 2, é o que eu queria me referir, ela vai falar
na abertura do capítulo, sobre homens aparência. Olha, Joana, ela vai falar sobre homens aparência. Ela vai dizer que os homens aparência são homens que vivem sequestrados no campo externo. Então, são homens que depositam toda a sua vida, todas as suas aspirações, todas as suas buscas no que é aparente, né? Naquilo que é aparente. O que é aparente não significa dizer que é exatamente o real. O real é o homem interior, que ela vai chamar um pouquinho mais à frente de homem psicológico. Né? Homem psicológico, que é um homem que não é só psicológico porque tem uma psique, mas é o homem que já estabelece uma relação entre a sua psique e também o campo moral, a moral que está no Evangelho. Né? A moral que faz progredir, a moral que faz avançar, que é a moral baseada no amor. Né? Então ela vai dizer que este homens aparência, são homens que não têm o ideal do bem. Eles não têm a consciência do bem. Olha como ela fala. Não têm a consciência do bem. São homens frágeis. São homens que vivenciam um campo muito instável, um campo muito movediço da sua manifestação na vida. Porque o que é a aparência? A aparência é a manifestação exterior de algo, é a representação física ou da imagem de algo, é a aparência. Mas tudo muda. Uma noite mal dormida muda a aparência de uma pessoa. A perda de recursos muda a aparência de uma pessoa perante a sociedade. Ali, não, ali já foi muito rico, hoje está falido. Não, falido, mas nem quero nem conhecer. Muda tudo. Porque você está trabalhando num campo das incertezas. Não é? Você está trabalhando no campo das instabilidades. Então são pessoas que têm muitas suscetibilidades, são pessoas que realizam muitos julgamentos, porque ele vive em um campo social onde há muito julgamento. No mundo das aparências há muito julgamento. Está mais bonito, não está tão bonito, perdeu isto, perdeu aquilo, perdeu a influência, perdeu... Hoje nas redes sociais, a base das redes sociais é uma vida, vamos dizer assim, de aparências. Eu conheço pessoas que quando vão almoçar, fotografam o prato e publicam na rede social. Pelo amor de Deus, eu não quero fazer crítica a ninguém, não. Eu só estou narrando apenas a que ponto se chegou o culto à imagem. A que ponto se chegou o culto à imagem. Em outra obra, Joana chega a ponto de dizer os fãs são tão frágeis quanto os seus ídolos. Olha como ela fala. E é verdade. Né? Se um ídolo que você segue é alguém das futilidades, alguém dos vazios internos, né? Você é tão frágil quanto aquela pessoa. Né? Porque ela é o seu modelo, é a sua referência, é como você age, é como você pensa. Não estou dizendo que você não possa ter artistas que você admire pelo talento, né? Pelo dom artístico, pela veia artística. Claro, todos temos. Mas segui-lo é uma coisa diferente. Adotar os procedimentos dele, pensar como ele pensa. Né? Eu tenho artistas que eu acho bonito a forma de apresentação, de manifestação deles como dom artístico, mas não do modo que pensam. Não do modo que pensam. Porque como pensam ideologicamente, eles são muito frágeis. Abusos, excessos de regramentos, etc. Mas, como dom artístico, tem muito talento. Né? Dons que eles desenvolveram, aprimoraram, mas sabemos que os dons vêm de Deus. Né? Então, amigos, é nesse sentido que depois Jesus ele vai falar, vai se manifestar e vai avançar dentro desse campo. E um pouquinho mais na frente ele vai ser interrogado. Tudo isso, gente, se vocês quiserem ler, leiam depois. É o capítulo 19 do Evangelho de Mateus. Viu? Tá todo, eu estou
indo e vindo dentro do capítulo, mas é esse capítulo aí. Viu? Mas ele, depois, alguém vai perguntar a ele, quem poderá salvar-se? Olha a pergunta que fazem a ele, né? Diante daquilo que ele estava apresentando sobre perfeição, mas quem poderá salvar-se? Né? Aí ele vai dizer, ao homem isso é impossível. Olha a resposta dele. Isso é uma resposta muito interessante. Ao homem isso é impossível. Quer dizer, o homem, por si mesmo, a partir de si mesmo, ele não tem como se salvar. Notaram isso? Para ele se salvar, ele precisa se desvencilhar de tudo para ter um tesouro no reino, para ter um tesouro no céu. Olha como ele diz lá em cima, voltando, né? Naquilo que já tratamos. Tesouro no céu. O céu é a expressão de Deus. Por isso que ele vai complementar e dizer, ao homem isso é possível. Aí, vírgula, mas a Deus tudo é possível. Ou seja, em Deus isso é possível. Entendeu? Em Deus isso é possível. Em Deus, ou seja, para Deus que está em você, isso é possível. Só em Deus nós salvamos. Porque ingressamos na vida eterna que o jovem queria. Essa vida perece, acaba, bens se perdem, bens são roubados. Bens são roubados, são dilapidados. Mas a vida de espírito é essa, é eterna. Tanto que o jovem, ele teve a intuição de buscar o que é eterno. A intuição, insight, mas não a vontade plena. Na hora que ele é confrontado e que ele recebe a solução, vende tudo, dá aos pobres e vem comigo. Mas eu não posso fazer isso, senhor. Então, ninguém está pedindo hoje mais isso da gente, assim, nessas expressões. O que se pede? Atenção, desprendimento. Se pede que se auxilie, porque o bem é imorredouro. Né? O bem é a meta final, total. Né? O bem é meio. Olha como os Espíritos falam. Fora da caridade, que é o bem em ação, fora da caridade, não há salvação. Olha a questão da salvação aí. Né? Lembra da pergunta? O Espírito pergunta, quem poderá salvar-se? É a pergunta. Aí Jesus, o homem? Isso é impossível. Quer dizer, na matéria, na personalidade, preso aqui fora na personalidade, decidindo, realizando conquistas, investindo, às vezes até enganando, etc. Isso não é possível. Aí ele põe, mas em Deus, isso é possível. Isso é possível. Então, fora da caridade, lema espírita, não há salvação. Então, muitos de nós até deduzimos teorias brilhantes. Somos brilhantes com a fala. Né? Apresentando trabalhos, fazendo palestras, seminários, escrevendo obras, tudo. Né? Destaca, tudo bem, não tem nenhum problema. Desde quando isso seja feito com renúncia. Desde quando isso seja feito para Deus. Olha aí o que ele está dizendo. Você não está fazendo para você. Você precisa ter na mente e no coração que você está fazendo para Deus. Fazendo para Deus, olha aí, com Jesus. Né? Você não serve a Jesus. Você serve com Jesus. Lembra disso? E eis que não chamarei mais servos, porque o servo não sabe a vontade do seu senhor, mas os chamo amigos. Por isso que muitas pessoas, quando começam a oração e se dirigem a Jesus como grande intermediário entre nós e Deus, muitos se referem a amigo Jesus, amigo das nossas almas, amigo incomparável, amigo, porque ele mesmo estabeleceu esse vínculo de amizade. Né? E eis que vos chama amigos, porque você, é como se ele dissesse, olha, se o servo não sabe a vontade do seu senhor, ele quer dizer, agora vocês sabem a minha vontade, porque eu estou dizendo
qual é esta vontade. E a minha vontade é a vontade daquele que me enviou. Olha como ele faz logo a relação, né? Para dizer que é a vontade dele, mas faz logo a relação. Por isso que eu estou dizendo assim, dentro dessas conclusões, eu estou dizendo, nós servimos com Jesus. Nós e ele servimos a Deus. E é isso que temos que ter em mente. E os discípulos, notem isso tudo, capítulo 19. E os discípulos, tem um dado momento que eles vão lá na frente, depois dessa questão de quem vai salvar, aí Pedro pergunta assim, e nós, Senhor, que deixamos tudo para seguir-te? Olha a pergunta. Porque eis àquela altura, diante da resposta de Jesus, fez santa, a ele diz, não, vocês estarão comigo. Por quê? Porque já estavam. E porque iriam se aprimorar. Notem que todos eles, depois da crucificação, quando Jesus retorna, eles se modificam. Jesus sabia que eles iam se modificar. Eles se modificam. Entenderam a questão? Eles se modificam. Porque eles captam a verdade. Eles captam, eles entendem o que Jesus estava querendo dizer a eles. Porque Jesus volta e apresenta o quê? A imortalidade. Ele anuncia, serei preso, serei traído, preso, julgado, condenado, executado, mas retornarei ao terceiro dia. Até aí, esse terceiro dia era aquele pavor, desespero dos discípulos. Rapaz, isso não existe, o cara morreu mesmo. Aí ele volta, aí tudo é reestruturado dentro do psiquismo, do coração dos discípulos. E então eles começam a fazer o bem, a pregar o bem, a levar a mensagem, aí cumprir a tarefa deles. E aí é onde Jesus já sabia disso. Porque sabia que era o disparador que faltava para eles. Eles verem um corpo morto, mas o espírito vivo. E aí Jesus fica, nas narrativas evangélicas, fica mais 40 dias, né, em espírito materializado, realizando atos, enfim, com os seus discípulos em outros lugares. Né? Então notem, amigos, que essa é uma construção bastante interessante, né, dentro dessa perspectiva da vida eterna e da perfeição. Né? E nós estamos todos os dias sendo convidados a isso. Notem que a humanidade inteira agora passa por uma provação coletiva. Passa pelo quê? Por uma crucificação. Isso é uma crucificação, não é uma crucificação de pregar ninguém, mas os desesperos, as perdas, né? Aqueles que estabelecem tanta ansiedade quanto a se vão contrair o vírus ou não, e se contraírem o vírus, vão morrer ou não. Por uma razão muito simples. Ainda não há cura. Estamos aí prestes a estabelecer uma vacinação geral, né, para saber se vai ter ou não repercussão, a eficácia esperada das vacinas. Hoje já se começou a vacinar no Reino Unido. Hoje é o primeiro dia que já começou a vacinação. Mas ninguém sabe. Ninguém sabe qual será o resultado disso. Se vai haver êxito ou não. Então, até isso, estaremos vivenciando as nossas provações. Não que as outras experiências todas anteriores não fossem provacionais ou expiatórias, que são os nossos processos de caminhada para a crucificação. Mas só vingará aquele que tomar a cruz, que são os deveres de amar, de amar-se, amar o outro, amar a Deus e amar a vida. Como a vida se apresenta. Mas como a vida se apresenta? Com dificuldades, com entraves, né, com perseguições. É isto. É isso. Não tem outra coisa. É isso. As queixas, as reclamações, né? A devolução do ódio ao outro, as disputas, né? As polarizações em determinados comportamentos políticos impensáveis, inimagináveis.
Imagine pessoas ditas cristãs odiando outras pessoas pelo modo com que elas pensam ou se... Não pode. Aí é uma fuga desse caminho para o Calvário. Terá que fazer em outra vida, terá que fazer em outra época, ou até nessa, em outro momento, mas terá que fazer. É como Bezerra de Menezes, na psicografia de Divaldo Franco, se refere: ninguém alcança a cristificação, ou seja, se torna um Cristo, sem passar pela crucificação. Olha Bezerra. Queremos saltar a crucificação. Não, eu quero entrar no nível Cristo, porque você sabe, já li isso, já li aquilo, já faço palestras, eu sei decodificar o pensamento do Cristo, o Cristo quer isso. Aí Bezerra diz: meu amigo, não tem como dar esse salto. Tem que passar pela crucificação do dia a dia. Do dia a dia. Ok, amigos, são essas breves reflexões sobre esse tema. Desejo aos queridos companheiros do Tio Ormindo muita paz, muita saúde, muito equilíbrio, muita lucidez, muito empenho, muita fé, tá certo? E sigamos nessa caminhada aí dentro da busca da nossa vida eterna, que é a vida do Espírito. Então, ver a vida com olhos de Espírito, pensar como Espírito, sentir como Espírito, agir como Espírito, espiritualizar-se. Muita paz a todos.